Olá, seja bem-vindo ao Observações. No programa de hoje, nós vamos falar sobre o Dia Internacional da Mulher, celebrado agora no dia 8 de março. E para falar sobre esse assunto, a gente recebe hoje aqui no nosso programa a diretora da Mulher Empreendedora da CDL de Pará de Minas, Ana Paula Couto. O nosso programa começa em instantes. Até já. Pensou Fiat, pensou Pavep. Já sabe da novidade? Pará de Minas tem água garantida para as futuras gerações. A nova captação Águas do Pará tem 48 quilômetros de adutora e capacidade de transportar mais de 24 milhões de litros de água por dia. Com isso, a nossa população está segura e a cidade poderá receber novas empresas e gerar mais empregos. Aqui é assim, a gente constrói um futuro melhor para todos. Prefeitura de Pará de Minas. A Praminas Reurb presta consultoria e assessoria na regularização de seu imóvel. A Praminas é pioneira na região em regularização fundiária, desde a topografia até o registro. Praminas Reurb, em Pará de Minas e Igaratinga. Ligue 37 3246 9702 ou 99669 1755. Travou na hora de falar inglês e espanhol? Destrave de uma vez por todas com a Number One, para você ser o número 1 em qualquer lugar do mundo. Inglês e espanhol a partir de 2 anos de idade e inglês para adultos em 24 meses. Cursos presenciais ou online ao vivo com professores. Aproveite condições especiais de 50% no material e 30% de desconto nos cursos Dynamic. Matrículas abertas. Pará de Minas, 37 3232 3090. A Casa Branca Imóveis tem os melhores locais para você comprar ou alugar. Casas, apartamentos e imóveis comerciais em pontos estratégicos, você só encontra aqui. Agende já uma visita com um de nossos corretores. Casa Branca Imóveis, Rua Caxambu 368, no bairro São Luís. Telefone 3236-4431. Você sabia que a água de chuva não deve ser lançada na rede de esgoto? Quando a água pluvial é direcionada para a rede coletora, dimensionada para receber apenas o esgoto doméstico, ocorre o aumento significativo no volume e as consequências são vazamentos em ruas e imóveis. Se a água da chuva da sua casa cai na rede de esgoto, regularize a situação. Águas de Pará de Minas, trabalhando para levar mais qualidade de vida para a população. De volta com observações e hoje nós vamos falar sobre o Dia Internacional da Mulher, celebrado agora no dia 8 de março. E a gente traz agora informações para você do cenário da mulher no Brasil. Segundo dados do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 52% da população brasileira é composta por mulheres. Mas apesar disso, ainda muito tem o que ser feito em prol delas. E para falar sobre isso aqui no nosso programa, nós recebemos hoje aqui no nosso Observações a Ana Paula Couto, ela que é diretora da Mulher Empreendedora da CDL aqui de Pará de Minas. Bom, Ana Paula, obrigado pela sua participação aqui no nosso programa para falar sobre esse dia tão especial para todas as mulheres, né? É isso mesmo, eu que agradeço o convite de vocês por estar aqui falando sobre as mulheres. Bom, eu começo o nosso programa, Ana, te perguntando o seguinte, justamente sobre o dia 8 de março. Na sua opinião, é importante ter um dia dedicado justamente para mostrar essa importância da mulher na sociedade? Sim,
há duas conotações, né, que a gente coloca, pelo menos eu tenho a minha própria da conotação referente ao Dia da Mulher, e tem a conotação realmente do porquê que o Dia da Mulher foi criado. Que, se você me permite, para as pessoas entenderem que muita gente não conhece, da onde que veio o 8 de março, né? Então, o 8 de março, pessoal, ele veio através da luta, né, da revolução das mulheres para a busca de direitos referente às más condições de trabalho que elas tinham na época. E foi lá na Rússia que começou a Primeira Guerra, né, Mundial. E aí elas se viram na obrigatoriedade de sair do campo e ir para a cidade, porque estava em franca expansão, né, de industrialização, e os homens estavam na Segunda Guerra, na Primeira Guerra, na verdade, que começou em 1911, lutando. Então elas estavam sem os maridos em casa, sem condições de prover o seu próprio sustento, e foram lá reivindicar melhores condições de trabalho e a volta dos maridos para casa, porque elas queriam cuidar da família. E também o direito à propriedade, porque antes era monarquia na Rússia, e aí elas queriam também o direito à propriedade, e assim começaram a fazer esse movimento, né, que se tornou cada vez mais ativo, e foi só em 1917 que essas mulheres conquistaram, dentro da Revolução Russa, né, que aí, depois desse movimento todo, culminou na Revolução Russa. E aí foi se percebido a luta delas até culminar na Revolução. Mas foi depois da Segunda Guerra Mundial que realmente se foi intitulado, né, o 8 de março. Devido também a um acidente que teve lá em Nova York, numa fábrica de tecidos, onde 125 mulheres morreram e 21 homens também, porque o que acontecia? Antigamente, para evitar motins, evitar greves, os donos prendiam os funcionários dentro da fábrica, dentro do horário de trabalho, né? E aí houve um incêndio, houve a morte dessa quantidade toda de mulheres, porque elas que estavam na indústria naquela época. E aí, devido a esses acontecimentos, foi ao longo do tempo, esses dias os outros países foram aderindo, e só em 1960 que foi popularizando mais, e em 1970 a ONU intitulou o dia 8 de março como o Dia Internacional da Mulher. Então, fazer essa contextualização, a gente vê o tanto que a mulher ela consegue foi transformando a sociedade, o pensamento da sociedade ao longo do tempo. E houve um movimento, na verdade, político, né? Um movimento político para a instituição do Dia Internacional da Mulher. Mas aí eu falo a minha conotação do Dia Internacional da Mulher. É o reconhecimento do quanto que a mulher é capaz de transformar, né? Eu como cristã, e hoje nós comemoramos ontem o Dia da Mulher, mas eu me lembro na quarta-feira de cinzas que a gente começa um caminho da trilha de Jesus, mas quem esteve e quem deu a oportunidade de Jesus vir à Terra foi uma mulher, que é Maria. Então, a gente vê o tanto que a mulher ela se doa como um todo, ela é cuidadora, ela é educadora. Então, esse dia vale a pena para a gente reconhecer todas as mulheres que transformam, que cuidam dessa nossa sociedade, da nossa família, enfim, como o Dia das Mães, né? Então é esse reconhecimento. Bom, Ana, e como eu disse agora na abertura, a gente viu aí que 52% da população brasileira é composta por mulheres. Mas apesar disso, a nossa sociedade ainda é muito machista. Como que você vê esses dois contrapontos que a gente sabe que, apesar de ser minoria, os homens ainda comandam a sociedade, né? Aí a gente vem da seguinte escala.
A mulher, ela veio adentrando no mercado de trabalho, como eu contextualizei a relação da guerra, devido à necessidade, não porque elas quiseram, né? Por elas ficavam em casa cuidando da família, que esse era sempre o objetivo, né? Principal, né? A mulher quer cuidar, gerir a família, e o homem saía para poder ir trabalhar e buscar o sustento para casa. Então, estavam acostumadas com essa rotina. Houve uma transformação muito grande, tanto das mulheres quanto também dos próprios homens. Tio um pouco, talvez, para a maioria das mulheres, porque qual que é a nossa característica feminina? A nossa característica feminina é o cuidado, é a educação. Educação, porque isso tudo vem das nossas raízes, da nossa essência feminina, né? Então, as mulheres, elas tendem a procurar atividades que estão focadas mais nessa essência feminina. Não está errado, né? Agora é que se estão mudando esses pensamentos, essas mentalidades, elas estão se sentindo mais seguras de adentrar em ambientes que antes realmente eram dominados mais por homens, mas porque na época as condições eram essas. Então, é uma construção que a gente vem fazendo. Bom, a gente sabe, né, Ana, que muitas mulheres hoje tentam ocupar espaços que antes eram somente dominados pelos homens. Mas hoje, como que, na sua opinião, isso é colocado? Por exemplo, elas sofrem mais para chegar nisso, tem que abdicar da família, tem que abdicar dos seus próprios sonhos. Como que você vê essa relação justamente para que elas alcancem os mesmos lugares que os homens? Porque a gente sabe que é uma briga desigual, né? Às vezes o homem não está ali, deixa com a mulher ali para cuidar da casa, dos filhos, enquanto ele está seguindo o sonho, a carreira dele, e também trazendo ali os lucros para dentro de casa. Em contrapartida, às vezes a mulher também tem o mesmo sonho, mas ela tem que se abdicar disso para poder cuidar da família, né? Isso aí você tocou num assunto que a gente vê. Eu falo que como eu lido com mulheres, né, dentro do projeto que eu desenvolvo há 7 anos, a gente vai conhecendo as histórias e as dores. E num dos programas de treinamento que a gente fez, até foi nessa época da pandemia, a gente tinha começado antes e terminou, eu percebi dentro de um relato de uma das mulheres que participaram com a gente, o sofrimento que ela estava, não por ela, mas pela sociedade. E a gente não fala só de homem, mas as próprias mulheres cobram das mulheres o posicionamento da sua... de estar no mercado de trabalho, e é um absurdo deixar o seu trabalho para cuidar dos filhos, por exemplo, né? E a dor dela era essa, porque ela tinha uma profissão e veio a pandemia, ela precisou ir para casa porque ela tinha três filhos e não podia deixá-los sozinhos. E aquilo ali, quando uma própria amiga, né, a gente fala de homem, mas às vezes a própria mulher coloca essa responsabilidade em cima da outra mulher. Perguntou para ela, não, mas como que você tem coragem de deixar sua profissão para cuidar dos seus filhos e ficar em casa? Aquilo doeu muito nela. Ela foi para casa, chorou horrores, né? E ela, nesse dia, ela estava relatando para a gente a dor que ela estava, e ela chorou ali junto com a gente. E aí, aquilo ali me fez ver o tanto do sofrimento, isso, né, recente, mas das outras mulheres têm, quando elas têm que optar por uma coisa ou outra. E aí é o que eu digo, e eu disse para ela, o seguinte, todo mundo tem um momento da vida. O seu momento agora é de cuidar dos seus filhos. Se você olhar para mim, eu não tenho filhos, a outra não tem filho, a outra não tem filho, nós estamos livres realmente para poder fazer outras coisas. Olha, eu posso ir aqui, eu posso ir aqui. Você não, nesse momento. Isso não quer dizer que daqui a um tempo você também não poderá. Seus filhos vão estar grandes, vão estar criados,
né? Mas quem diz que eu, enquanto Ana Paula, não gostaria de estar no mesmo lugar que você, porque você tem seus filhos, eu não tenho. Então, quer dádiva maior, quer missão maior, quer trabalho mais enriquecedor do que ser responsável por 3 vidas? Isso é uma bênção de Deus, que Deus te deu, que outras mulheres que não têm condição de tê-los, gostariam de estar no seu lugar. E todos nós temos os nossos momentos. Daqui a pouco você vai ter um momento seu para poder dedicar, ou vai chegar o momento que essa pandemia vai acabar e você pode cuidar dos seus filhos e também exercer uma outra atividade que dê para encaixar as 2 coisas e você vai ser realizada tão quanto. Hoje eu vejo ela extremamente realizada porque ela foi para o artesanato e está fazendo coisas maravilhosas. Então, tá vendo como a gente tem que olhar para si e ver a dádiva que tem, não colocar tanto peso assim em nós mulheres, porque realmente somos nós o único ser nesse mundo que tem condição de gerar uma vida é a mulher. O tal do julgamento é o que atrapalha bastante, né? Atrapalha. E a sociedade, ela é tão, eu falo assim, dura com a mulher, de cobrar dela insistentemente que ela tem que estar dentro de um padrão, entendeu? Que a própria sociedade coloca, mas não olha para o sentimento, para a essência da mulher, entendeu? Então, eu vejo que esse sofrimento mesmo, e de ela ter os momentos dela exercer a essência feminina dela, é importante. A gente tem que deixar livre. Ok, Ana, agora a gente vai para um rápido intervalo e na volta nós vamos falar sobre as políticas públicas existentes no Brasil que visam dar mais oportunidades para as mulheres. Fique por aí, o Observações volta já já. A Casa Branca Imóveis tem os melhores locais para você comprar ou alugar. Casas, apartamentos e imóveis comerciais em pontos estratégicos, você só encontra aqui. Agende já uma visita com um de nossos corretores. Casa Branca Imóveis, Rua Caxambu 368, no bairro São Luís. Telefone 3236-4431. Pensou Fiat, pensou Pavep. Já sabe da novidade? Pará de Minas tem água garantida para as futuras gerações. A nova captação Águas do Pará tem 48 quilômetros de adutora e capacidade de transportar mais de 24 milhões de litros de água por dia. Com isso, a nossa população está segura e a cidade poderá receber novas empresas e gerar mais empregos. Aqui é assim, a gente constrói um futuro melhor para todos. Prefeitura de Pará de Minas. A Praminas Reurb presta consultoria e assessoria na regularização de seu imóvel. A Praminas é pioneira na região em regularização fundiária, desde a topografia até o registro. Praminas Reurb, em Pará de Minas e Igaratinga. Ligue 37-3246-9702 ou 99669-1755.
Travou na hora de falar inglês e espanhol? Destrave de uma vez por todas com a Number One, para você ser o número 1 em qualquer lugar do mundo. Inglês e espanhol a partir de 2 anos de idade e inglês para adultos em 24 meses. Cursos presenciais ou online ao vivo com professores. Aproveite condições especiais de 50% no material e 30% de desconto nos cursos Dynamic. Matrículas abertas. Pará de Minas, 37 3232 3090. Você sabia que a água de chuva não deve ser lançada na rede de esgoto? Quando a água pluvial é direcionada para a rede coletora, dimensionada para receber apenas o esgoto doméstico, ocorre o aumento significativo no volume e as consequências são vazamentos em ruas e imóveis. Se a água da chuva da sua casa cai na rede de esgoto, regularize a situação. Águas de Pará de Minas, trabalhando para levar mais qualidade de vida para a população. De volta com observações que hoje fala sobre o Dia Internacional da Mulher. Bom, Ana Paula, no último bloco, antes de ir para o intervalo, eu falei aí sobre as políticas públicas. Falando então sobre isso, para quem não entende, né, políticas públicas é o que é feito aí pelo poder público, né, pelos conselhos responsáveis, que visam dar mais direitos e oportunidades às mulheres. Hoje em dia, como está essa situação das políticas públicas para as mulheres aqui no Brasil e o que tem sido colocado tem surtido efeito? Você tocou num ponto importante. A questão das políticas públicas, elas são muito assim, agregadoras para todo mundo no geral, e ter políticas públicas voltadas para as mulheres as colocam, né, vamos falar assim, numa... porque tem vários, na verdade, tem várias políticas públicas, se a gente for falar. Tem para a questão da prevenção da violência contra a mulher, tem na qualificação para a mulher, mas hoje o que eu vejo é que existem as políticas públicas, mas elas não têm a sua efetividade, elas não chegam a quem precisa mesmo, ou muitas vezes as próprias mulheres não têm conhecimento dos direitos, né, e do que o poder público pode fazer por elas, né. Então, o que eu vejo é isso. Políticas públicas existem, e devido a essa participação ao longo dos anos de uma maior, né, quantidade de números de mulheres, até dentro de uma das políticas públicas colocadas foram a questão das cotas, né, para as mulheres dentro do legislativo, e então isso aí já está dentro e já está mais efetivo, né? Bom, e a gente sabe que na maioria das vezes, quando uma política pública ela é proposta, na maioria das vezes quem julga, quem vai aprovar ou não são homens. Então é necessário também que a mulher ocupe esses espaços de poder, até mesmo para poder dar seguimento e fazer o que você disse, né? Essas políticas chegarem ao público que tem que chegar. Sim, é importante ter essa... Eu coloco assim, os talentos e as nossas habilidades diferentes. Eu gosto muito da palavra sinergia, porque ela traz um resultado muito positivo. Por exemplo, eu tenho um talento, eu tenho um perfil. Você tem um talento, você tem um perfil. Se nós dois conversarmos aqui e vermos, olha, você é muito bom para escrever, eu sou bom para ter ideias, Henrique, eu tenho uma ideia assim, escreve sobre isso para mim, vamos fazer um marketing aqui? Então, quer dizer, eu tenho uma habilidade, você tem outra, as duas juntas, nós vamos somar, certo? Então, por isso que é importante ter pessoas diferentes, porque a gente pensa diferente. Os talentos são diferentes. O que eu conheço de uma coisa, sou boa em uma coisa, a outra pessoa é boa em outra pessoa é boa em outra. Se a gente somar disso, colocarmos em evidência os nossos potenciais e as nossas dificuldades, né, os nossos necessidades de aprimoramento, tem outra pessoa que faz melhor do que nós, se a gente juntar isso, o nosso resultado é extremamente positivo. Então, eu vejo que é necessário a gente fazer essa mesclagem de ter mulheres, de terem homens, de ter, né, as representações, porque nós não estamos numa democracia, né, o nosso país não é democrático. Então, é importante por causa disso, porque a gente tem que aprender
a discutir ideias, né? Não brigar, mas a gente ter ideias para quê? Para somadas terem resultados positivos. Então, isso daí a gente precisa trabalhar e eu vejo de suma importância essas diferenças. Agora, a gente sabe que no meio político, ali existem muitas resistências, né? A gente sabe que é um espaço, na maioria, ocupado por homens, né? Isso não sou eu que estou falando, você pode entrar aí agora em qualquer site de câmaras municipais, né? Você pode entrar aí no site do Senado, do Congresso, você vai ver lá que realmente a maior parte são de homens e uma minoria são ali de mulheres. Na sua opinião, essa questão, né, das mulheres também irem até esses espaços, ela é mais dificultada justamente por conta daquilo que a gente falou lá atrás? Tem que cuidar da família, tem que cuidar da casa, tem que cuidar do trabalho. Então, chegar nesses lugares também é bem mais difícil, né? Primeiro porque são ambientes hostis para as mulheres. As mulheres são mais delicadas, né? E esses ambientes são mais agressivos. Então, você tem que ter um perfil para poder estar ali, né? Então, que não é que a mulher não tenha, mas que às vezes ela, devido às atividades que ela tem, ela não pode deixar de ter, ou então isso é tão intenso, precisa de uma dedicação tão intensa. Quando você é um político, você tem que dedicar 24 horas por dia às pessoas, à comunidade. Qualquer coisa que acontecer, você tem que estar disposto, né? Então, muitas vezes as mulheres não entram porque elas têm que dedicar a outras questões e conciliar muitas vezes é um pouco mais complicado, isso atrapalha, mas são ambientes também que é novo para nós. Em 1928 foi dado aqui no Brasil o primeiro título, né, de eleitor, foi para Celina Guimarães de Viana, é isso? Celina Guimarães Viana, é isso mesmo. Ela tem o direito a voto, né? Então, olha para você, 1932, aí se a gente for olhar, o tempo é recente, a primeira mulher que votou. E olha que quem foi a primeira mulher candidata que se candidatou, que foi uma das que lutou muito para a questão do voto feminino aqui no Brasil, foi Berta Lutz. E ela se candidatou, né, para um cargo político e ela não conseguiu ser eleita. Mesmo ela fazendo, né, vários trabalhos, vários movimentos aí para que a mulher vote. Então, a mulher, ela demorou um pouco para poder adentrar dentro, entender, né, que é importante até mesmo ter as mulheres lá dentro. E isso a gente vem mudando gradativamente e as mulheres estão participando mais, as mulheres estão mais se colocando, interessadas e engajadas, mas a gente precisa que mais, né? No entanto, que tem incentivos do governo, até tem um projeto aqui que eu trouxe, que até fala sobre o voto feminino e algumas políticas, né, públicas para as mulheres, que o governo tem incentivado isso né, mais mulheres na política, né, que é o projeto do governo, que conta justamente essa história da mulher dentro da política. A mulher sempre esteve na política. No entanto, que lá, o 8 de março, foi devido a um movimento político, né, que culminou no dia 8 de março, que é o Dia da Mulher, que é o qual que a gente está falando aqui. Mas Leopoldina, né, que foi a primeira imperatriz, ela que foi responsável por fazer o decreto lá, né, convocou uma reunião extraordinária e que assinou o decreto de independência do Brasil, né? Só que deu a questão para Dom Pedro, que ele que era o rei na época, mas foi Leopoldina, a esposa dele, que instituiu a nossa independência. Então, quer dizer, a mulher sempre está envolvida, não intrinsecamente, mas é isso que nós precisamos fazer. As mulheres se interessarem mais por conhecer toda essa história, né, do que a mulher é capaz de transformar, né, na política. Então, a gente precisa dar esse entendimento para que as mulheres entendam que a gente teve uma participação muito grande na política do mundo inteiro.
Agora, a gente sabe que apesar disso tudo que a gente está falando, né, essa rotina mais pesada que a mulher tem, às vezes mais rotinas ali dentro de casa, fora, no trabalho, ela ainda consegue ter mais capacitação do que os homens, porém não tem a mesma valorização se ela ali ocupa o mesmo cargo que um homem, né? A mulher tem mais capacitação, no entanto que se você for numa faculdade, você vê mais mulheres, né, no ensino superior do que os homens têm menos escolaridade do que a mulher e acaba que quando ela vai para o mercado de trabalho, ela tem um salário geralmente menor do que os homens e aí dão-se vários significados para isso, né? Talvez porque ela tem filhos, tem que abrir mão dela durante um tempo, mas isso não é motivo para ser isso, né? Tá errado. Isso aí eu não concordo, não. Se temos capacidades, competências e habilidades, né, iguais, ela tem que ser valorizada igualmente, né? E agora, tem cargos onde a mulher é mais valorizada que o homem, por exemplo, onde a mulher tem mais habilidade, uma psicóloga, uma modelo, por exemplo, ela tem uma valorização muito maior do que um modelo masculino. Ok, Ana, agora a gente vai para mais um intervalo e na volta a gente vai falar então sobre o empreendedorismo, como as mulheres têm lidado aí com essa área. Fique por aí, o Observações volta já já. Você sabia que a água de chuva não deve ser lançada na rede de esgoto? Quando a água pluvial é direcionada para a rede coletora, dimensionada para receber apenas o esgoto doméstico, ocorre o aumento significativo no volume e as consequências são vazamentos em ruas e imóveis. Se a água da chuva da sua casa cai na rede de esgoto, regularize a situação. Águas de Pará de Minas, trabalhando para levar mais qualidade de vida para a população. Travou na hora de falar inglês e espanhol? Destrave de uma vez por todas com a Number One, para você ser o número 1 em qualquer lugar do mundo. Inglês e espanhol a partir de 2 anos de idade e inglês para adultos em 24 meses. Cursos presenciais ou online ao vivo com professores. Aproveite condições especiais de 50% no material e 30% de desconto nos cursos Dynamic. Matrículas abertas. Pará de Minas, 37 3232 3090. A Praminas Reurb presta consultoria e assessoria na regularização de seu imóvel. A Praminas é pioneira na região em regularização fundiária, desde a topografia até o registro. Praminas Reurb, em Pará de Minas e Igaratinga. Ligue 37 3246 9702 ou 99669 1755. Já sabe da novidade? Pará de Minas tem água garantida para as futuras gerações. A nova captação Águas do Pará tem 48 quilômetros de adutora e capacidade de transportar mais de 24 milhões de litros de água por dia. Com isso, a nossa população está segura e a cidade poderá receber novas empresas e gerar mais empregos. Aqui é assim, a gente constrói um futuro melhor para todos. Prefeitura de Pará de Minas. A Casa Branca Imóveis tem os melhores locais para você comprar ou alugar. Casas, apartamentos e imóveis comerciais em pontos estratégicos, você só encontra aqui. Agende já uma visita com um de nossos corretores. Casa Branca Imóveis, Rua Caxambu 368, no bairro São Luís. Telefone 3236-4431.
Pensou Fiat, pensou Pavep. De volta com observações que hoje fala sobre o Dia Internacional da Mulher e agora a gente fala sobre empreendedorismo, que é uma área que você domina muito bem, né, Ana? A gente sabe que há muito tempo aí você já engaja mulheres, né? Tem até um projeto que é o Mulheres em Sinergia, que justamente visa lhe dar mais capacidade e também trocar ideias ali do universo feminino, principalmente na questão do empreendedorismo. Como que você vê essa questão hoje das mulheres empreendedoras? Hoje elas conseguem começar um negócio e ter sucesso com isso? Conseguem. Basta entender como que é esse mundo do empreendedorismo. Não é um mundo do glamour. Muita gente pensa que empreender é glamuroso. Não é, a gente começa lá de pequenininho, passo em passo. Tem suas dores, tem os seus desafios, mas com muito trabalho, com dedicação, consegue sim. E eu venho incentivando essas mulheres a empreender. Por que eu coloquei o empreendedorismo feminino? Porque muitas vezes a mulher pensa que o negócio dela é lá dentro da casa dela e não é um negócio. E pelo contrário, é um negócio assim que movimenta, juntando todos esses pequenos negócios que pode ser dentro da casa delas. Se você juntar todos esses e às vezes se tiver os valores de tudo quanto que ela vende, quanto que ela compra, como que é esse movimento, você vai ver que é um movimento gigantesco. Então aquele negócio lá dentro da sua casa, ele é um negócio. Então não adianta falar assim, eu tenho eu só vendo só uns produtinhos. Não vendo produto, eu vendo produto. Eu vendo uma maquiagem, eu vendo um sapato, eu tenho uma loja, eu tenho um negócio, eu sou empreendedora. Então, esse movimento todo, ele fomenta a economia e às vezes ele não é percebido, nem por elas mesmo. Então, a gente tem que colocar isso em evidência. Então, Mulheres em Sinergia, ele foi colocado para reconhecer a importância do empreendedorismo feminino na economia do município, aí já vem do estado e aí já vem do país, né? Então a gente tem que fomentar essa economia. Até você me fez lembrar de uma reunião que eu tive até com o secretário lá de desenvolvimento econômico. E os negócios de empreendedorismo feminino está dentro da pasta de desenvolvimento social. E não está no desenvolvimento econômico. Eu falei assim, como assim? As mulheres, elas querem ter negócios grandes, hoje elas já são mais investidoras, elas já querem investir em empresas. Então não pode olhar o negócio da mulher só como economia circular ou uma economia criativa. Não, são negócios que têm potencial de crescimento muito grande. Então, todas têm sonhos e esses sonhos têm que ser levados adiante. Não pense que seu negócio é pequeno, você está em casa, mas muitos negócios grandes, até mesmo como a Apple, por exemplo, lá do Bill Gates, começou dentro de uma garagem e é o que é hoje. Então, a gente tem que fomentar, sim, esse empreendedorismo feminino, que tem muito negócio bom e tem muito negócio que dá bastante dinheiro aí. Agora, você está falando aí uma questão que a gente pode levar também para a questão das crenças limitantes, né? Muitas mulheres, às vezes, já vêm com crenças ali limitantes da própria família, às vezes os próprios pais, ou então, né, dentro de casa também, tem dedos apontados, que é o tal do julgamento que a gente tinha falado. Fala assim, esse negócio seu não vai para frente, você não vai saber gerir isso. Então, assim, todas essas crenças limitantes, se a pessoa, né, no caso a mulher, aceita isso, o negócio dela não vai para frente, né? Isso aí serve para a nossa vida como um todo. Se a gente ficar dando ouvidos para o que de negativo as pessoas falam com a gente nem sai de casa, né? Então, trabalhar essas crenças limitantes. Quem que sou eu? Então, o autoconhecimento é muito grande. O que eu quero? Não, eu quero chegar nessa posição. Ok, o que está me impedindo disso? Às vezes até a gente mesmo, por ficar escutando tantas coisas, se auto-sabota, que acha que a gente não dá conta de chegar lá. Mas a gente tem que
procure uma terapia, procure uma ajuda, conversa com outras pessoas, busquem pessoas para você se inspirar, até mesmo no Mulheres em Sinergia, um dos pilares que tenho lá, né, que eu coloquei é a capacitação, porque a gente dá a pessoa conhecendo como que é o negócio, o que está intrínseco dentro do negócio. Então, é a capacitação, a inspiração, porque através de histórias de outras mulheres, de outras vivências, a gente se inspira, e a conexão que a gente junta uma com a outra, vai criando aquela amizade, vai criando aquelas parcerias, e quando vê, a gente já está tão conectada que uma faz negócio com a outra, uma compra o produto da outra e revende aqui na loja de uma, e assim vai, né? Então, uma presta serviço para a outra, e assim um negócio, uma movimentação muito, muito legal. E aí, aquelas crenças limitantes, quando elas veem que tem outras pessoas que venceram tudo isso, passa. Isso some, a transformação é muito grande, porque a gente dá conta, sim. Essa insegurança que a gente coloca na gente, a sociedade coloca na gente, a gente não pode ter medo de colocar os nossos talentos e os nossos sonhos para serem vividos. A gente tem que viver. Se não der certo, gente, não tem problema. Pelo menos você levantou da cadeira, fez, tentou. Não se sinta frustrado com isso e sinta-se um aprendizado. A gente fala que tem um livro que chama Antifrágil, né? Resiliente é aquela pessoa que cai e levanta. O antifrágil, ele cai, levanta e aprende com o erro e tenta fazer diferente de novo. Entendeu? E assim a gente vai vivendo a vida. Então, eu tenho essa questão do antifrágil muito, muito intrínseca, porque a gente tem que aprender com os erros, transformá-los, ou às vezes criar até oportunidades em cima dos erros que a gente tem. O que a gente não pode é desistir de nada. Bom, Ana, e o nosso tempo está acabando, mas tem uma questão também que a gente tem que mostrar, que as mulheres não terem medo também de entrarem em espaços que a gente estava falando ao longo do programa inteiro, aí nos espaços ditos feitos para homens, né? A gente vê, por exemplo, aqui na Câmara de Pará de Minas, que já tem 2 mulheres ocupando ali, então isso também já abre portas para que novas mulheres tenham essa coragem, essa vontade de ocupar mais espaços, né? Isso é muito importante. A gente tem que incentivar, sim, a participação, e nós temos que apoiar também. Porque, como lá em 1932, a mulher que fez todo o movimento, se candidatou, e as mulheres mesmo não votaram nela, isso não pode acontecer. Então, nós mulheres, não é que as mulheres têm que votar em mulher, não. Você pode votar em quem você acha que te representa, claro. Mas a gente tem que abrir esses espaços e dar mais voz, né? Dar mais participação, porque é através dessas diferenças de pensamento, diferenças de visão, que a gente cria uma sociedade melhor, né? Que dá mais qualidade de vida para as pessoas. Então, é importante da gente ter. E aqui na nossa cidade, antes geralmente era uma ou nenhuma mulher, né, era eleita, e hoje já temos 2. Isso já é um grande passo para que outras também adentrem nesse mercado, não, que adentrem dentro desses espaços públicos para contribuir, né, com as políticas públicas que a gente citou aqui, para trazer mais ainda benefícios, não só para as mulheres, mas, como eu disse, para a sociedade como um todo. Bom, Ana, nosso tempo está acabando. Quais são as suas considerações finais e a sua mensagem especial ao Dia Internacional da Mulher? Primeiro, mulher é um ser abençoado. Nós temos, assim, eu já falei aqui, um poder enorme de transformação da sociedade. Uma pessoa que tem, né, dentro da sua capacidade de gerir, educar as famílias. Não se sintam, o que eu deixo aqui, a mensagem é que não se sintam forçadas pela sociedade a decidir entre família e profissão. Seja feliz dentro daquilo que você quer para você.
Se for cuidar da família, que cuide da família. Se for para você querer sua vida profissional, tenha sua vida profissional. E não se sinta, né? Não se coloque em padrões que a sociedade quer nos colocar. Né? Viva sua vida, seja muito feliz, que a gente tem muita coisa para viver boa pela frente. Afinal, o lugar de mulher é onde que ela quiser. Justamente. Ana, muito obrigado pela sua presença aqui no Observações e obrigado a você também que assistiu ao nosso programa. Tem sugestão de pauta? Mande para esse e-mail que aparece aí no seu vídeo, programa obs@gmail.com. Você empresário que ainda não tem a sua marca aqui no nosso programa, perde tempo não. Vai lá no nosso WhatsApp 37999933060 e converse com a nossa equipe comercial. Você que perdeu ou quer rever algumas observações que já passou aqui na tela da TVI, é muito fácil. Vai lá no meu canal do YouTube, se inscreva nele e fique por dentro de todas as novidades que surgirem por lá. Você que está aí com seu celular do lado, entre agora no Instagram e no Facebook e nos acompanhe nas redes sociais, @henriquesilva.jornalista e @programa Observações. Semana que vem a gente está de volta com mais um programa trazendo análises diferentes sobre novos pontos de vista. Tchau!